Bem-vindos a mais um episódio do Fora do Escritório, hoje sobre literacia financeira. Encerramos assim esta leva de especialistas que nos enriqueceram com o seu conhecimento, mas não poderíamos terminá-lo sem antes falar com alguém que é professor universitário, mentor, especialista em finanças pessoais e empresariais e, acima de tudo, alguém que conhece a banca da melhor forma, doutora Karina Meireles. Gerir as nossas finanças pessoais pode ser difícil, mas com conhecimento e o apoio certo pode ter um impacto muito significativo na sua vida financeira. Karina, muito obrigada por ter aceito estar connosco neste episódio, que no fundo encerra aqui a temporada. É mesmo um gosto e é uma honra tê-la connosco. Obrigada, Marta. O gosto é todo meu e a honra é toda minha. Não. Daquilo que eu tenho percebido e que tenho analisado em termos de percurso, a sua carreira, além de ser brilhante e de nos trazer um conhecimento muito prático, eu queria que partilhasse connosco este entendimento que tem e resumir nesta questão, que é: Portugal é o segundo pior país de literacia financeira. Estamos a pagar uma fatura geracional por isso? Eu diria que sim, até porque, curiosamente, ainda a semana passada falei sobre isto, que é, nós temos muito frases que os nossos avós, os nossos pais nos diziam, que é o dinheiro não traz felicidade, que é poupa dinheiro, investir é só para ricos, por exemplo, não é? Portanto, nós fomos habituados sempre e por isso é que nós vemos, por exemplo, a nossa geração a ter muitas das vezes imenso dinheiro naquilo que é quando está a ordem a render nada, não é? Eu diria que é muito não por mal, como é óbvio, pelos nossos pais nem pelos nossos avós, mas é algo que é da geração. Nós vemos hoje em dia a geração mais nova, e os meus alunos são a prova disso, que são completamente diferentes. Nós estamos numa altura ou numa era em que é tudo digital, não é? Sim. E há muita informação. E essa muita informação também ao mesmo tempo gera desinformação, não é? Porque nós não conseguimos filtrar o que é importante daquilo que não é importante. E na nossa altura também havia pouca informação. Não é? E nós nunca fomos incentivados, de certa forma, como acontece hoje, ou mais hoje também pela era digital, a investir, por exemplo, não é? Éramos guarda o dinheiro, poupa o dinheiro, põe de parte. Não é à toa aquela célebre frase do dinheiro debaixo do colchão. Não é? Exatamente. Sim. É um bocadinho isso. Nós temos, ou não sei se somos confundidos ou não, mas Portugal também tem programas de literacia que deveriam ser implementados. Verdade. Como é que nós conseguimos ganhar conhecimento financeiro e experiências pequenas no nosso dia-a-dia? O que é que nos aconselha? Quais são os nossos principais erros, se é que podemos destacá-los assim? A Marta tocou aqui num ponto que é começarmos a falarmos de literacia financeira desde cedo, não é? Eu tenho um filho de 10 anos. E o projeto também, e o blog. Exatamente, o blog da Mila, que no fundo é um bocadinho isto, que é passar educação financeira às crianças, porque hoje em dia nós vemos escolas que têm e outras escolas que não têm. E é importante, eu tenho alunos na faculdade que mostram mesmo esta necessidade, que lhes fazia falta terem este percurso de conhecimento financeiro para gerirem. Porquê? Porque de hoje para amanhã querem comprar uma casa e agora o que é que eu faço, não é? E estamos a ver cada vez mais jovens a voltarem ou a permanecerem mais tempo na casa dos pais. Portanto, no fundo, esta preocupação com o futuro, não é? É verdade, sim. E eu diria que há aqui alguns erros que são importantes nós termos em consideração, nomeadamente e muitas das formações que eu dou, as pessoas muitas das vezes dizem: Karina, eu não consigo poupar. E está tudo bem, porque há pessoas que efetivamente não conseguem poupar. Mas eu faço uma questão logo a seguir, que é: sabe exatamente onde gasta o seu dinheiro? E a pessoa começa a pensar: pois, se calhar, não sei, ou se calhar acho que. E é importante, este é um dos erros, que é eu não saber exatamente onde é que eu gasto o meu dinheiro, eu não ter um orçamento, e muitas das vezes o orçamento até pode existir, mas não é acompanhado, não é? Que é, eu falo, isto é muito trabalho, isto é muito complicado. Sim. E eu tenho a consciência que finanças gastei são isto, chatas, não é? Que eu tenho a consciência que gastei isto, e acabam por abandonar muitas das vezes, não é? Outro dos erros é eu achar que tenho que investir tarde, não é? Não, quanto mais cedo eu começar, melhor, não é? Porque eu quanto mais cedo começar a investir, isso depois vai ter um impacto naquilo que é o meu futuro, não é? A tal liberdade financeira. Exato.
Outro dos erros que nós temos aqui, que muitas das vezes associamos àquilo que é, eu diria, numa sequência de começar pelo orçamento, é não negociarmos. Marta, nós não negociamos quase nada. Nós temos despesas da eletricidade, do gás, temos despesas com os bancos. Os bancos têm um peso muito representativo naquilo que é o nosso orçamento. Prestação da casa, por exemplo. Sim. Comissão de manutenção de conta, seguros. Pequenos ladrõezinhos, não é? É assim, eu diria que é preciso nós olharmos e percebermos, será que temos as melhores condições? E hoje em dia temos uma oferta muito grande naquilo que é o mercado. Certo. E os bancos dão boas condições, muito melhores do que há uns bons anos atrás. Certo. Temos é que estar atentos e ir procurar, e muitas das vezes nós temos que trabalhar com as pessoas certas, não é? E estar com as pessoas certas. As pessoas que fazem, por exemplo, no caso dos intermediários de crédito, fazem um trabalho extraordinário, que ajudam a pessoa ou a família a ter a melhor solução para o crédito para pagar menos. Exato. E portanto, e a custo zero para o cliente. E, portanto, nós hoje em dia temos soluções que nos podem permitir reduzir estes erros ou ajudar a colmatar estes erros. E um deles é, sem dúvida nenhuma, o não negociarmos, porque achamos que vai dar muito trabalho, porque achamos que vai demorar muito. Exato. A tal mentalidade que nós temos que é preciso trabalhá-la. Essa é outra das questões que eu gostava de fazer, que é esta. Como é que nós podemos alterar, aliás, há alguma coisa que nós possamos fazer que altere esta nossa mentalidade e a forma como nós encaramos o dinheiro que prejudique, lá está, e que agudize este desconhecimento? Eu acho que nós primeiro temos que querer fazer. Okay? Nós temos que estar dispostos a fazer. Sim. Nós temos que perceber que a partir do momento em que fazemos temos uma mudança. Poupamos na conta da eletricidade, poupamos na conta do gás, temos uma comissão de manutenção mais baixa e não podemos pensar, são 20 euros aqui ou são 10 euros ali. Tudo junto tem um peso representativo naquilo que é as minhas despesas ao final do mês. E por isso eu diria que é olharmos para isto e percebermos que isto vai fazer a diferença. Enquanto nós deixarmos para amanhã o que podemos fazer hoje, estamos a adiar o problema. Ok. Então, nós poderíamos destacar aqui que o primeiro passo é fazermos um orçamento mensal. Sem dúvida. E percepcionando estas despesas que temos, negociá-las. Certo. E não é só fazer o orçamento familiar, é acompanhar o orçamento familiar. Porque muitas das vezes as pessoas fazem, mas acabam por desistir. Porque dá trabalho ou porque acham que é muito complicado e que estão a fazer, mas agora tenho que registrar mais uma despesa e agora mais uma despesa. É o fazer e acompanhar. Porque nós fazemos um orçamento este mês, no próximo, se nós não olharmos para trás e percebermos se por alguma eventualidade pode acontecer, claro, surgiu algum imprevisto, nós no mês seguinte vamos se calhar cometer o mesmo erro. Então agora deu uma deixa perfeita para eu lhe fazer esta questão. Precisamente, os imprevistos, e pegando no título do seu livro, são responsáveis por parte do sufoco financeiro que muitas pessoas têm, ou seja, não estão precavidas e entram nesta espiral de desconhecimento e depois de constrangimento financeiro. Eu diria que a tal mentalidade também está aqui associada à questão dos imprevistos, não é? Nós podemos ter imprevistos, mas temos é que estar preparados para eles, não é? Exato. E vai aqui um ponto muito importante, que é a questão do fundo de emergência, estarmos preparados e termos aqui uma salvaguarda financeira para, se acontecer uma avaria no carro e o carro tiver que ir para a oficina antes da revisão, e eu estar preparada para financeiramente ter que utilizar isto. Mas eu tenho que, naquilo que é a minha gestão financeira mensal, estar e pensar que, para além de olhar para aquilo que é a gestão das minhas despesas, olhar para aquilo que é pegar num valor e investir, também poupar numa perspectiva de pensar nisto, naquilo que é o fundo de emergência, e ter aqui uma salvaguarda financeira. Porquê? Porque eu de hoje para amanhã pode acontecer um imprevisto, mas eu tenho é que estar preparada para ele, não é? E há muitas destas dificuldades. Quando surgem imprevistos, eu não posso recorrer à banca, ou eu não devo recorrer à banca, não é? Devo sim olhar para aquilo que é uma salvaguarda que eu tenha e pegar nesse valor, não é? E olhar para, mas quando vou buscar essa salvaguarda, não me esquecer que tenho que voltar a repor aquilo que utilizei também. Isso é importante. Por exemplo, agora quando me fala de orçamento familiar e depois neste fundo de emergência, ambas são importantes porque, por exemplo, estamos a falar da questão do investimento e fazendo um fio condutor tudo aquilo que estivemos à conversa e que também nos elucidou. Uma pessoa que chega,
pegando num exemplo prático, eu sei que é prática. Sou. Os reformados, por exemplo, são aqueles que mais padecem e se calhar, a partir do momento em que nós, quanto mais cedo tomarmos conhecimento da nossa realidade, conseguimos preparar o futuro. Perfeitamente. O investimento fará parte de um daqueles conselhos que nos pode dar nesta matéria? Sim, sem dúvida, que é quanto mais cedo nós começarmos a investir, mais cedo nós prepararmos a nossa reforma e mais cedo temos a nossa liberdade financeira. Não é? Eu começar a investir com 25 anos, ou com 30, ou com 20, ou o que for, é muito mais fácil. Porquê? Porque eu não tenho que fazer um esforço tão grande do que se começar aos 40 ou aos 45, não é? E isso vai ditar aquilo que é o valor que eu vou ter disponível para usufruir a minha vida quando tiver que usufruir na idade da reforma. Não é? Que conselhos nos deixa para uma boa relação com a banca? Isso é uma pergunta interessante. Sim. Eu diria que, e hoje em dia, mais uma vez, a banca tem ofertas muito, muito interessantes e muito diversificadas. Se nós, e aqui uma das dicas principais é estar atento, não é? E muitas das situações de que as pessoas, quando falam comigo, me dizem é: pois, Karina, mas eu vou ao banco e eu não percebo o que me dizem de lá, não é? Ou utilizam designações que para mim não são claras. Não é? Eu vou dar um exemplo prático, Marta, agora Sim, sou eu. Agradeço. Que é a FIN, a Ficha de Informação Normalizada, de uma coisa muito simples, que é quando eu abro uma conta. Não é? Que tem lá o montante mínimo de abertura. Tem lá o montante mínimo de abertura. Tem lá, se tem alguma poupança que vá associada à conta à ordem, alguma rentabilidade muito pequenina. Sim. Os produtos que estão associados, se tem cartão multibanco, se tem cartão de crédito, etc. E é importante eu traduzir e perceber o que é que aquilo quer dizer. E uma das coisas que é importante é as pessoas perguntarem, as pessoas não perguntam. As pessoas não dizem: olha, não percebi. Olha, não estou a entender o que é que quer dizer com isto. Pode-me explicar porquê? Porque é aquela sensação de a tal mentalidade financeira que nós não queria utilizar aqui a palavra vergonha, porque acho que é muito pesada, mas termos, não só por desconhecimento, não é? Porque há uma falta de linguagem, falar a mesma linguagem, mas nós temos que perguntar. Quando nós não nos sentimos à vontade e quando temos alguma dúvida antes de fazer o que quer que seja, porque as pessoas que estão nos bancos estão para ajudar, não é? Estão para esclarecer e para as pessoas terem a melhor solução. Mais uma vez, eu hoje em dia posso trabalhar com mais do que um banco, não é? Posso interromper? Claro. Então aquela ideia tradicional que nós temos do nosso banco, o banco de quando era pequenino, meu pai abriu-me conta, isso hoje em dia pode ser um bocadinho mutável. Isso hoje em dia pode significar que o banco com que eu trabalho há 15 ou 20 anos pode não me oferecer a melhor solução hoje. Ou seja, significa que eu tenho que estar mais atenta à concorrência, perceber o que é que a concorrência está a oferecer. Porque quanto há, e cada vez mais, não é? Vamos falar, por exemplo, em bancos digitais, não é? Onde aqui os custos que são para os clientes acabam por ser mais reduzidos, nomeadamente para uma conta à ordem, não é? E portanto nós temos soluções, nós temos é que procurar ou encontrar alguém que ajude nessa procura. Para que haja aqui um impacto muito significativo naquilo que é as despesas, porque eu poupo no meu seguro automóvel, eu poupo no meu seguro de casa, eu poupo no meu crédito de habitação, e eu dou um exemplo que é as mediações de seguros. As mediações de seguros fazem um trabalho extraordinário, que é, nós num único espaço temos várias opções, onde, mais uma vez, cabe a mim também, olha... Analisa o meu seguro, veja qual é que é a melhor opção. E mais, quando eu contrato um produto, seja ele qual for, eu tenho que saber o que estou a fazer. Isto é importantíssimo, Marta, que é quais são as características eu estou a dar o exemplo do seguro automóvel, poder outro qualquer. Porquê é que eu escolho fazer este seguro automóvel? Quais são as coberturas para mim? Eu para o ano vou mudar de carro, ou vou comprar outro, seja o que for, eu vou manter a mesma fórmula, não vou... Perceber o que é que está por trás para ver se efetivamente aquela é a melhor solução. E fazer isto anualmente. Isto é importantíssimo, eu analisar isto anualmente. Porque eu vou dar outro exemplo. A comissão de manutenção de conta altera, não é? Não é sempre o valor tende a aumentar, não é? Sim. E é importante eu perceber quais são as soluções, até mesmo dentro do banco, do próprio banco onde eu trabalho, quais são as soluções que eu posso ter para pagar menos.
não é? Ok. E identificar, tenho dúvidas, pergunto, mas eu também tenho que tomar a iniciativa, porque os bancos não nos vão ligar a nós a dizer, olha, nós temos uma solução mais barata para si. Claro que sim. É preciso as pessoas também fazerem o papel Os bancos também são comerciais, não é? É isso, claro que sim. E cada vez mais têm melhores soluções para oferecer aos clientes, mas também tem que partir dos clientes e das pessoas irem à procura. E identificarem, e perceberem, e ligarem com o banco, e ligarem com o gestor, olha, eu tenho esta conta, será que podemos ter aqui uma melhor opção? Eu estive a ver e há uma opção mais competitiva. Sim. Terem também este papel representativo, porquê? Porque o dinheiro é de cada um de nós. Exatamente. Não é? Sim. E nós temos que ter este papel, e isto também vai muito ao encontro daquilo que tínhamos falado inicialmente, que é a mentalidade financeira. E, se me permite, eu vou fazer aqui este elo de ligação, esta ponte, não é? Porque, no fundo, a mentalidade acaba por nos trazer um comodismo que a Karina procura combater, não sei se estou a utilizar o termo certo, através do seu livro. Sim, também. Que nos dá um desafio de 52 semanas. É verdade. Para evitar este estagnar. Sim. Pode-nos falar um bocadinho sobre isto? Sim. E de que maneira é que, através do seu livro, nós conseguimos rumar com calmaria? Muito bem. O meu livro, uma das coisas que eu queria é duas coisas que me caracterizam. A prática. Sim. E quando eu leio um livro, gosto de escrever no livro. E era uma das coisas que eu queria também, que é, a pessoa com o meu livro não pode dizer, amanhã faço. Não, faz. Sim. Em cada desafio que tem. 52 semanas do Exatamente. ano. 52 semanas, um ano. Não quer dizer que daqui a um ano não possa voltar atrás e fazer uma retrospectiva e voltar a fazer os 52 desafios novamente. Exato. Mas fazê-los na prática ali. Não precisam de fechar em Excel, não precisam de apps, não precisam nada. Vão ler o livro e vão fazendo. O objetivo é pôr as pessoas a pensar. Porque eu não dou desafios para fazer exercícios ou o que for, eu dou desafios também para trabalhar esta questão da mentalidade financeira, olhar para trás, perceber o que é que eu estou a fazer, o que é que correu bem até agora, para depois então encadear todo o resto. Sim. E é um livro também muito prático neste sentido, que é a pessoa pode escrever lá e tudo isto tem uma sequência. Começa no orçamento, vai despesas de eletricidade, gás, etc. Portanto, abarca todo um bocadinho numa perspectiva também daquilo que estávamos a falar, que é organização, orçamento e depois a parte da negociação, digamos assim, até chegar à poupança e investimento. Para terminarmos, além do meu agradecimento, como é óbvio, vou pegar novamente no título do livro, que gostei muito de ler e que li para estar aqui consigo hoje. Obrigada. E, em termos de conselho, em jeito final, qual é o conselho que nos deixa para quem possa ver o episódio e esteja em sufoco financeiro? Por onde começar? Primeiro, olhar para aquilo que é detalhe a detalhe das despesas que tem. Eu acho que tudo começa por aí. Tudo começa por eu olhar para aquilo que gasto e perceber onde é que eu posso negociar e onde é que eu posso cortar. Porque hoje em dia tudo é negociável. Já falamos aqui de alguns exemplos. E eu diria que tudo deve começar por aí, porque se não começar por aí, eu muitas das vezes recebo pessoas que chegam até mim e que me dizem, eu quero investir, mas eu na realidade depois percebo que não há uma organização por trás, não há um orçamento por trás. E depois temos aqui a tal mentalidade financeira também, que é, e se eu deixar de ganhar? Onde é que eu me vou socorrer? Não é? Portanto, é muito importante fazer um trabalho que é contínuo, e primeiro de tudo as pessoas saberem exatamente onde é que gastam dinheiro. A partir do momento em que gastam, eu tenho uma situação curiosa, que é uma aluna minha de uma formação, de uma das formações que eu dei, disse-me taxativamente isto, que é, Karina, eu preferia não ter feito um orçamento. E eu perguntei-lhe, porquê? Porque passei a ter consciência daquilo que gastava e não queria. Não é? Sim. Que é muito visual. Nós somos muito... Os números, é isso? Somos muito eu estou a pagar este valor? Como é que é possível eu estar a pagar este valor? E isto é importantíssimo. Que é eu, a partir daí, o que é que eu vou fazer para mudar? Sim. Qual é o conhecimento que eu tenho que ter? Como é que eu vou aprender? A quem é que eu vou pedir ajuda para mudar isto e passar a pagar menos? E perceber qual é que é o impacto, uma redução aqui, outra redução ali, tudo junto, ao final de um ano, tem um impacto muito significativo. E, portanto, eu diria que é olharmos primeiro para as despesas que temos em função do rendimento ou dos rendimentos que temos. E tudo se encadeia a partir daí. Portanto, isto é a ideia principal, é começar por aqui.
Karina, muitíssimo Obrigada. obrigada. Obrigada.